lendo aqui, só tem nome de mulheres, parece. Com exceção do Sérgio. Bom, tem um iPad aqui que é Gwen Kitt, não sei se é homem ou se é mulher. E as outras pessoas somos todas Emília, mulheres. eu que estou Oi? com a Emília. Ah, eu é tô com a Emília, iPad. então pronto. Seja bem-vinda, Emília. Emília é mais uma. Então, somos todas mulheres, com exceção do professor Sérgio. Isso. Tá bom. Seja bem-vinda, Emília. Muito contente que você está aqui com a gente. Ver se aprendo alguma coisa, né? Você já sabe muita coisa, mas sempre temos o que aprender, é verdade. Todos Nossa, nós. então tem que muito difícil. Nossa. Aos pouquinhos, né? Cadê o professor Sérgio? Estou aqui. Opa, então, professor Sérgio. Seguir a pauta, né? Tá. Então, seguindo a pauta da importância para a roda de conversa, né? Com tempo delimitado, uma proposta que nós temos para todos poderem participar, né? Das reflexões, que a união de todas as reflexões é a que vai ter o contexto aqui do nosso estudo, né? Então, assim, tendo uma reflexão, né? Muitas vezes pode ser pelo texto complicado, mas acaba somando, acaba agregando aqui no nosso estudo. Que é uma forma de nós termos o Tao Te Ching vivo, né? No sentido de que ele conduz a nossa vida também, né? Não é um estudo de meras palavras, coisas bonitas, né? Então, a gente vai começar isso, professor, lendo? Antes disso, só o tempo delimitado, né? De 2 a 3 minutos, né? Eu vou tentar manter, mas por enquanto não tem acontecido isso, né? Tá? Sim, aí a leitura do capítulo 1, eu vou colocar aqui, o capítulo 1, vamos ver, tá, deve estar aqui, ó, vamos ver. Acho que não tem acontecido porque as pessoas têm consciência, né, de que mais pessoas podem falar, que a pessoa fala numa segunda rodada. Acho que é esse sentido, né, professor Sérgio? Acho que é. Sim. Deixa colocar uma parte aqui do chat para a gente também ver a participação do pessoal que está no chat. Então, antes desse texto, né, nós vamos ler desde o princípio. Nós já avançamos um pouquinho, né? Agora que estamos no final já do poema 1, que é esse aqui, ó, capítulo 1. Certo? Então, está todo mundo enxergando aí? Sim. Antes eu vou só desligar deixa eu ver, as configurações. Não, será que não, vou deixar... será que todo mundo pode deixar em mute, né? Desligar os microfones, por favor? Tá bom? Então, eu leio, né? Tudo bem se eu for ler, Regina? Tranquilo. Então vamos lá. Capítulo 1, poema 1, né? O caminho que pode ser expresso não é o caminho constante. O nome que pode ser enunciado não é o nome constante. Sem nome é o princípio do céu e da terra. Com nome é a mãe das 10.000 coisas. Assim, a constante não aspiração é contemplar as maravilhas. E a constante aspiração é contemplar o orifício. Ambos são distintos em seus nomes, mas têm a mesma origem. O comum entre os dois se chama mistério. O mistério dos mistérios é o portal para todas as maravilhas. Bom, até então, os comentários foram até essa parte do... A gente ia começar, ambos são distintos em seus nomes, mas têm a mesma origem. Ambos está falando da constante da aspiração e da constante aspiração, né? O comum entre os dois se chama mistério. O mistério dos mistérios é o portal para todas as maravilhas. Então, o que nós lemos é o que estou já passando, né? Essa parte aqui dos comentários nós lemos, tivemos as nossas reflexões, e agora nós vamos para parte final desse poema, a partir desse
Ambos são distintos em seus nomes, mas têm a mesma origem. O comum entre os dois se chama mistério. O mistério dos mistérios é o portal para todas as maravilhas. Do grupo, tem voluntários para leitura? Sim, não? Quem que quer se voluntariar? Eu posso ler, Sérgio. Eu posso ler também. Então, vamos ver, o trecho, então, acho que só uma pessoa dá, porque só tem só esse finalzinho, tá? Que eu tô vendo. Bom, Quem é que vai pedir? É que eu não vi quem é que vai pedir, quem é que tá querendo ler, né? posso ler, o colega pode ler, tanto faz. Não, quem é que tá, só para me localizar o nome. Lenira. Sim. Então, Lenira, pode ler, Lenira. Então, você Posso ler? pode. Aspiração e não aspiração, ou concentração e contemplação, são dois métodos distintos. Concentrar é fixar a mente num ponto, uma ação predominantemente yang, que diz respeito ao controle da mente. E contemplar é perceber de maneira sutil todas as manifestações do caminho, uma atitude predominantemente yin, que diz respeito ao sentido de relaxamento da mente. Mas, apesar da aparente contradição, ambos têm algo em comum. A origem que se chama mistério, Xuan, onde Yang e Yin encontram-se unidos. Concentrar-se num ponto fixo durante a meditação é como usar o raio laser. 14, em inglês, Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation. Oh, meu Deus! Amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Uma fonte de luz intensa para perfurar uma parede sólida como uma chapa de metal e abrir um orifício. Nesse momento, o praticante do método penetra no mistério, onde não existem fragmentações, e ali percebe todas as manifestações do universo como unidade. Permanece concentrado no orifício, que faz parte da unidade, mas sua prática adquire a qualidade da contemplação e ele se torna desapegado de tudo, inclusive do orifício, porque nesse estado, quem contempla não escolhe o que irá ver, ouvir ou sentir, apenas observa sem se apegar ao objeto da sua contemplação. Mistério, como um enigma, representa no poema a convergência e a anulação dos opostos. Yang e Yin não são separados, mas como a unidade do Taiji, para encontrar o mistério é preciso, portanto, retornar à origem comum entre Yang e Yin, entre concentração e contemplação, entre aspiração e não aspiração. Dois caminhos diferentes que levam ao mesmo ponto, a origem dos dois. A concentração e a contemplação são como dois ramos que nascem no mesmo tronco, apontam para direções diferentes, mas quem segue suas trajetórias por via contrária encontra sempre o mesmo caule onde ambos estão unidos. Encontrar essa origem é unir os opostos de maneira sutil. Eis o mistério que a inteligência humana é incapaz de explicar, compreender ou visualizar. Chegar a esse estágio é aprender a viver no mundo dual do Yin e Yang, com a consciência da unidade do Taiji. A partir da entrada no mistério, o praticante aproxima-se do estágio seguinte, o mistério dos mistérios, portal para todas as maravilhas. Quem alcança o mistério encontra outros mistérios. Este mundo é como um corredor de portas que se abrem umas após as outras. Abre-se uma porta do mistério, encontra-se um corredor com outra porta do mistério, que se abre para outro corredor, com outra porta e assim sucessivamente. Estes são todos os mistérios.
Encontrar o mistério de todos esses mistérios é encontrar a porta extrema, chamada de portal, que dá acesso a todas as maravilhas. Nessa dimensão, o praticante consegue perceber de maneira sutil que o universo se manifesta como uma admirável sinfonia, sem falhas ou distorções, regida e executada por um maestro invisível e músicos perfeitamente afinados, vibrando notas musicais e harmonias rítmicas maravilhosas que se transformam, se sucedem e acontecem em todos os momentos da vida. O grande contemplador percebe esse concerto como um todo indivisível, anterior à existência do som isolado de cada nota ou instrumento, e compreende o resultado melódico por inteiro, sem se apegar a notas ou instrumentos. Estas são as maravilhas encontradas por esse ser. Muito bem, muito obrigado, Olenira. Acho que até essa parte do comentário parece que é a parte do poema também. Achei muito bonita essa parte do comentário. Nossa, muito lindo. Né? Acho que todos estamos querendo chegar aos mistérios dos mistérios. Né? Que seria já a última parte. Mas a gente nem entrou na primeira, nem mal entrou no primeiro corredor. Estamos abrindo o primeiro corredor, na porta do primeiro corredor, né? Ansiosos para chegar no último dos mistérios dos mistérios. Porém, né? Então, se a gente fizer, se alguém que, então vamos ler mais um pouquinho, né? Porque realmente esse primeiro poema, né, tem essa complexidade mesmo, né? Essa profundidade assim na expressão do que quer dizer o tal, né? Ele seria o resumo do Tao Te Ching inteiro, né? Seria um resumo do então ele tem essa profundidade maior mesmo. Você quer que lê mais? Não, a partir... Acho que a gente pode ler, não sei se todo mundo tem o livro em casa, mas tem o texto aqui, não é? E... Assim, aí a gente pode fazer comentários, reflexões, Sim. Mesmo que seja... dá para perceber, ambos são distintos em seus nomes, mas têm a mesma origem, né? Ambos falam da aspiração e não aspiração, né? O comum entre os dois se chama mistério, o mistério dos mistérios. Aí ele já vai lá para o fim. Os mistérios dos mistérios é o portal de todas as maravilhas. Mas esse texto comentado, do jeito que está aqui, né, como ele usa o raio laser, é um texto comentado, é moderno, né? Não é antigo. Né? Então, não sei se o próprio Shen que escreveu ou é outro o autor, né? Mas é um texto comentado moderno. Eu acho também que agora a gente leu, talvez a gente pudesse ouvir o que as pessoas estão pensando, né? Que as pessoas, qual a reflexão que as pessoas fazem. É difícil mesmo, mas acho que é uma tentativa, né? Sempre a gente tem alguma coisa para falar. Porque aqui ele também fala que eu tô bom. Aspiração e não aspiração aspiração é a concentração, né? E não aspiração é a contemplação, né? Então ele já começa logo já esclarecendo o que é um, o que é outro, né? Eu acho que tudo gira em torno dessa dualidade que eles sempre falam, né? Sempre o yin e yang, que no final das contas eles são distintos, né? Então eu tenho duas forças distintas de relaxamento, de concentração,
ou de yin e yang, de entrar e sair, quando ao mesmo tempo, essas duas energias, elas saíram de um ponto comum. É como se fosse uma nascente de uma cachoeira, nascente de um rio, que no decorrer do caminho, eles se separam, mas eles nasceram tudo de uma coisa só, né? Mas, para entender esses dois caminhos, entenda assim, é uma visão minha, entender esses dois caminhos, sempre é necessário voltar para a origem. E a origem é realmente essa nascente, onde os dois se completam e formam esse orifício que ele fala. E orifício, quando ele fala orifício, eu lembro de espaço, né? Espaço, porque as coisas precisam de espaço para se manifestar, né? O movimento, ele só se dá quando se tem um espaço, né? Então, o orifício lembra isso, tanto a questão do relaxamento quanto a questão da concentração. Através da concentração, ele falou do raio laser, você cria esse orifício, onde você pode penetrar nesse mistério que é o Yin, né? Entendo isso. Obrigada, Samantha. Vamos ver o que mais que as pessoas têm para falar. Cada um tem a sua compreensão, né? Como o professor Sérgio falou, todas as compreensões são válidas, não tem certo ou errado. O que mais? O que mais que faz pensar esse trecho? Assim, Lália falando. Eu tenho, assim, após a leitura, né, você fica, assim, pensando que nunca acaba. É um começo, gera um outro começo, e esse começo se parte, mas dentro de cada um tem uma parte do outro, né? E que quanto mais você tem a capacidade de se concentrar, você entra em contato com o mais puro, o começo mais sublime, que eu achei essa parte belíssima, quando fala como se fosse um portal, né? Quando você consegue se desligar do todo, de todo, por exemplo, você está num espaço, como a Samantha disse, você está num lugar, você está ocupando um espaço, mas você se desligar desse espaço para encontrar um outro espaço é o nosso desafio, né? De você estar, vamos imaginar, você está numa casa e nessa casa tem vários sons e você quer se voltar para esse começo. É um desafio muito grande. E é aí que está o treino, né? Quando você consegue se conectar com o princípio de tudo. A partir do momento que você consegue se conectar com esse princípio de tudo, como diz até aí, que não sabemos, né? Ainda não temos a capacidade para explicar isso. Mas se você consegue se desligar do espaço físico que você está para ir para um outro espaço, eu acho que já é um pequeno passo. Eu acho que é por aí, não sei. Né? É isso. Obrigada, Eulália. Vou comentar um pouquinho também, quando ele fala assim, do mistério, né? Tem como se fosse assim um corredor, que aí um corredor, aí chega no final tem uma porta, aí quando eu abro é um outro corredor, aí eu ando, aí tem uma porta, é um outro corredor. Isso aí é o caminho gradual, né? Para mim, isso é o caminho gradual que nós temos do aprendizado, né? Então, cada vez que nós vamos avançando, né, aí chegamos no limite, aí abrimos outra porta, aí, né, até nós avançamos mais, vamos aprendendo mais, treinando mais, abre também, chega uma outra porta que a gente abre até chegar na última,
que é a maravilha que é o mistério dos mistérios, né? Portal para todas as maravilhas. Oi, Regina e todos. Oi. Maria Cristina, eu posso falar um pouquinho só? Só uma Opa, seja observação. bem-vinda, Maria Cristina, Tudo muito bem? bem-vinda. Eu sinto essa abertura de portais, né? Que ele usa o termo até do Chuan, que você vai para o mistério, né? Como se fosse uma procura de uma tomada de consciência da nossa própria fonte de vida, né? De nossas origens, de onde nós viemos. Não digo em termos assim familiares, né? Da família que nós constituímos quando viemos ao mundo, não é nada disso. Mas da origem do próprio ser, né? Nós, enquanto... de onde que nós viemos? Nós viemos de uma unidade para esse mundo manifestado, né? Saímos do manifesto para a manifestação. Então, eu acho que todo esse capítulo fala muito dessa questão, né? Ele fala muito do manifestado, do não manifestado. Ele pontua isso, que ele vários, né? Vamos ver aqui, eu estou sem meu óculos, aí fica difícil. Porque ele fala que tanto o manifestado como o não manifestado sai tudo na mesma fonte, né? Então, nessa unidade, é um retorno à unidade, porque nós vivemos numa dualidade, né? Então, eu acho que esse capítulo fala muito nisso, de você voltar a essa fonte de vida, essa fonte de todas as existências, né? Então, eu acho muito lindo. Agora, eu, particularmente, eu fui aluna do Shen, né? Devo muito a ele, em termos de conhecimento, de trocas e tudo. Mas eu acho que quando ele usa esse termo orifício, eu acho que não é adequado, né? Porque quando fala orifício, sempre nos remete a outros orifícios, muito fisiológicos até, né? Eu acho que é uma proposta de retorno ao vazio, de onde tudo surge, né? Eu acho que a questão da terminologia aí peca um pouco por isso, porque é no vazio, nesse vazio que se cria, que através da meditação, através de uma escuta muito profunda dentro de você mesmo, né? É uma busca desse vazio mesmo, para você penetrar nessa unidade. É basicamente, em linhas gerais, tá? O que eu penso aqui. Depois eu vou fazendo umas pontuações para não esgotar o tempo aí. Um abraço Obrigada, a todos. Maria Cristina. Já está sendo bom estar aqui com vocês. Agradeço muito, viu? Obrigada, Maria Cristina. Deixa eu ver, se não tiver ninguém para falar algumas coisinhas, né? A propósito do que foi falado até agora, que eu acho que são falas assim bem semelhantes, essa questão do yin yang manifestado, né? Que a concentração seria uma proposta mais ativa, né? Mais yang, e o yin você fica mais na observação, na contemplação, né? E ambos são manifestações ainda. E a proposta, não sei se é a proposta, mas o caminho seria esse caminho do retorno, né? Em que a gente vai para a unidade, como foi colocado aqui pela Eulália, para o Sérgio, Maria Cristina também. E esse retorno seria esse retorno para o vazio, né? E aí me faz pensar sempre na questão dos nossos treinos da linhagem Pai Lin, né?
é assim, quando a gente faz a preparação, em que a gente relaxa o corpo, esvazia a cabeça e coração, e a gente tem essa manifestação do nosso Yan, né, no nosso céu, né, que seria próximo do nosso Lintai. Então, essa concentração, né, que ele chama, que é mais Yan, né, pelo próprio fato do céu, né, do sol, e aí esse sol desce e se encontra com o Yin, né, formando aí a unidade, e a gente recolhe o nosso olhar interior no nosso Tai Chi, de forma que a gente fica na contemplação. E a impressão que eu tenho é que, com o passar do tempo, a gente vai cada vez aprofundando mais, né, nesse treino, né, então essa unidade de Yin Yang vai se dando de uma maneira, eu acho, cada vez mais próxima do vazio, né? Não sei, a gente também tentar colocar em palavras, como o próprio texto fala, é difícil, né? Mas se é que eu posso traduzir, a ideia que me surge é essa. Então, ele vai se aproximando esse nosso contemplar, esse nosso olhar interior dirigido ao nosso Tai Chi, a partir da preparação, vai levando a esse estado do vazio. E aí a gente vai entrando nesses vários portais que ele fala. O próprio mestre Liu Pailin falava exatamente isso. Eu já li textos que ele falava sobre a questão dos portais, que você vai atravessando esses portais. É interessante que, quando eu li o texto pela primeira vez, me chamou muito a atenção, assim, essa tradução, esse aspecto, né, muito próximo do mestre Shen e mestre Liu Pailin. Então, me parece que são níveis, né? Níveis de aprofundamento que a gente vai tendo, mas a gente não precisa chegar a algum lugar, também foi uma coisa que eu ouvi do mestre Canalonga, né? Não é, a gente não, assim, não é quando a gente chegar lá, a gente vai desfrutar, no caminho mesmo desses portais, né? Assim, é que a gente, acho que é um passinho assim, um portalzinho, talvez a gente já, com esses estudos, com as nossas práticas, talvez a gente já esteja próximo disso, né? E aí e aí a gente vai aprofundando, né, com o tempo. Fica mais fácil também a gente ficar na meditação, mais rapidamente a gente chega a esse nível mais próximo, né, da união do Yin e do Yang. Então, essa é a minha primeira fala. Muito bem, Gina. Gostei. Obrigada. Posso só fazer uma analogia aqui? Que você, Regina, foi falando essa questão, né? Aí no final que ele fala sobre a harmonia, né? Então, quando a gente está no retorno, primeiro tem a manifestação. Do vazio sai um ponto, que desse ponto sai 2, depois sai o 3 e depois sai as 10.000 coisas, né? Aí o retorno tem que voltar. Das 10.000 coisas, eu concentro em 3, depois eu concentro em 2. Daí que ele entrou aqui, eu entendo assim, a concentração como o Yang, como você tinha falado, o relaxamento como o Yin, mas quando chega nessa questão do mistério, é quando eu consigo harmonizar as duas coisas de forma... Sabe quando tem um catavento com duas cores? Na hora que ele gira, eu não consigo ver nenhuma cor mais, porque eles ficaram tão harmoniosos no movimento que eu não consigo definir nada. Eu entendo que analogicamente seja mais ou menos isso. Então, está tão harmonioso o movimento entre o Yin e o Yang que eu não consigo mais definir quem é quem, e eu consigo entrar numa unidade e depois num vazio. Entende que seja uma analogia muito legal. Mas quem sabe não seja o que a Samantha falou, né? Quem sabe não seja isso que aconteça mesmo, né? Porque no símbolo do Tai Chi, dentro de um tem uma parte do outro, né? Quer dizer, um se transforma no outro, né? Aí chega num ponto que a gente também não sabe
mas qual é um, qual é outro. Mas esse estágio, eu acho que é um estágio muito avançado ainda, né? Quando nós vemos aquele símbolo do Tai Chi, primeiro nós vemos oposição, né? Branco e preto são opostos. Depois de treinar muito, aí nós começamos a ver que são complementares, né? Aí, depois também de treinar muito, aí a gente vê que são interdependentes, quer dizer, um depende do outro, um não existe sem o outro. Mas até aí já passou muito tempo. E no final é que nós vemos que, né, dentro de um tem uma parte do outro, mas aí já é um estado assim, bem mais avançado. Isso é também com relação a vários aspectos, né, da nossa vida, do nosso mundo, que a gente percebe, né? No princípio também sabemos a oposição. O que eu penso é uma coisa, o que os outros pensam é uma coisa totalmente contrária, sabe? O que alguém pensar diferente de mim, né, já é uma oposição, né? Então, assim vai indo, né? Mas é um longo caminho de treinamento, de constância no treinamento, né? Até chegar nesse nível, né? Então, é isso que nós estamos tentando alcançar, né? Buscando esse treinamento do Tao Te Ching. Não sei se alguém mais tem algo a acrescentar, reflexão a acrescentar, apesar da profundidade aí desse texto e do comentário. Senão, Regina, não sei se é o caso também de pedir, não sei se a Thelma está aí, eu vi ela no começo. Eu estou. Boa tarde, estou sim. Ah, estou ouvindo todo tarde, mundo. Thelma. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Eu fiz aqui eu fui a outras versões desse texto, né? Não publicadas, né? E fui fazer aqui eu fiz como se fosse assim um roteiro com alguns dos conceitos, né, que o Cheng fala nessa publicação, né? E eu vou falar, se você me permitir, eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Sérgio, ele era um cara novo, né? Ele era um cara antenado. Então, o laser, possivelmente foi dito por ele, ele faz parte da visão dele, assim, né? Então, o laser está dentro daquele conceito. Vocês vão encontrar ao longo do livro algumas colocações assim bem modernas, bem arrojadas até para o pensamento taoísta, tá? Eu coloquei algumas coisas a partir dessa parte final do capítulo, né? Então, o que é o sem nome, né? Que a gente falou lá na aula passada, tá, Regina? Então, o sem nome, né? A gente vê que é o Udi, né? Então, a ausência da polaridade, né? Que na visão taoísta é o absoluto, é o zero, né? A gente tinha visto isso na aula passada, só recapitulando. E, ao passo que o Ponnome, né, vai falar do Taiji, né? Que é a polaridade sublime, a manifestação do absoluto, a própria onipotência. Então, a maneira como se apresenta a manifestação, né? A prática espiritual, isso também se aproxima muito da linhagem do mestre Liu Pailin, né? E de outro. A prática espiritual é retorno ao Tao, né? É o estado do silêncio, né? Então, o que é retornar a esse Tao, né? Alcançar esse silêncio? É sair do mundo da linguagem, né? É sair do mundo da linguagem para o silêncio. É o que o Cheng chama de quietude interior permanente, tá? A gente alcança esse estágio, mas não vive nele o tempo todo, né? É um estado como se você adquirisse uma virtude, como se fosse digamos assim, uma potencialidade, tá? Então, do sem nome, que é o Di, nascem todas as forças, nascem o Yin e o Yang, o puro Yin e o puro Yang, como ele coloca em outra versão, tá? E como é que isso vai agir dentro de nós, né? Como é que isso vai nos modificar, tá? Então, essa relação com o absoluto, ela tem a ver com a alteração da nossa consciência e da nossa energia. Então, quando a gente, através do trabalho, da meditação, da prática espiritual, né, alcança
esse silêncio interior, nessa quietude, né, ela vai trabalhar, vai transformar o nosso corpo e o nosso espírito, a nossa consciência e o nosso sopro, como às vezes o Cheng coloca no texto, vocês vão ver nos outros capítulos, tá? E aí ele diz que tem 2 caminhos para essa realização espiritual, tá? Que aí entra na parte de hoje, né, Sérgio? Tá? Que é a meditação da contemplação e a meditação da concentração, tá? A meditação da concentração, ela é Yang, tá? E a meditação da contemplação, ela é Yin. Tá? Por que a meditação da concentração é Yang? Porque ela, como ele fala no texto, ela une o sopro, né? A nossa energia, né? A respiração, a nossa consciência. Só que ela vai ter, essa fusão, como ele fala, né? Ela vai tentando romper essa escuridão. Por isso que ele fala de um local, né? Que aí ele traduziu como orifício, né? Que é um portal, onde você começa, né? Através da concentração do seu trabalho, né? Da fusão do espírito com o sopro, você consegue começar a ver a claridade que vai surgir disso, né? Por isso que se chama concentração, né? Então, você começa a penetrar nesse espaço, que até então era escuro, né? Com a sua luminosidade, com essa luminosidade, e aí você vai ter, como se você fosse, a partir daquele ponto, se transformar. Por isso que é concentração, tá? A meditação da contemplação você vai observar, né, o tempo todo, mas você não vai ter um ponto, tá? Então, ela vai trabalhar, você não tem julgamento, você não tem intenção. Você senta para meditar, né? E você percebe, aquela meditação ela é mais, digamos assim, espontânea, né? No sentido de você não ter que concentrar, tá? Então, são 2 passos. E esses dois caminhos, melhor dizendo, eles vão se encontrar lá na frente, tá? É o que ele vai falar aqui, tá? A meditação da concentração, ela tem um único ponto que vai se aprofundando na medida em que você vai se iluminando, você vai aumentando o seu grau de consciência, tá? E aí ele diz que com isso você vai penetrar no mistério, né? Então você acaba penetrando no Xuan, né? Que a Cristina falou, escuridão, né? O mistério, né? O mistério, a escuridão não é algo ruim, né? Ele não é negativo nesse sentido. Ele só é desconhecido, por isso que ele é mistério, né? Tá? E quando você... Esse é um aspecto de você penetrar no mistério. Mas você continua no trabalho, você continua na sua contemplação também. E aí ele diz que o mistério dos mistérios, né, é o portal de todas as maravilhas. Então, na medida que você vai aprofundando, né, você vai chegando no caminho de se desapegar das coisas. E você começa a enxergar as maravilhas, né? Então, você entende... ele fala um pouco nesse texto aqui, mas em outro momento ele explica melhor. Você começa a entender de forma sutil e intuitiva, né? E você entende que existe é como se fosse uma orquestra. Você enxerga o todo, mas você sabe que ali, para aquela orquestra funcionar, você precisa de cada um dos instrumentos que a compõem. Mas você não precisa ficar decompondo aquela orquestra. Você consegue perceber a totalidade. Então, essa que é a ideia de você praticar a meditação, a concentração profunda, né? E você praticar a contemplação sem apegos. Isso é um grande mistério que dá acesso à compreensão de todas as maravilhas, né? Eu estou usando as próprias palavras dele em outras publicações, outras aulas que eu tive com ele sobre esse termo. É realmente, né, um texto profundo, né? E está dentro de uma tradição, de uma linhagem, que é uma linhagem de meditação, mas como a Regina falou bem, né? O mestre Liu Palin, né, também fala sobre essa questão dos portais, né? Porque os mestres, né, da meditação vão ser sempre esse mesmo conceito, né? Ponto de partida, né? E, então, esse texto ele ajuda, né? A partir dessa compreensão, a você ter essa... Né, usar o Tao Te Ching na sua prática diária, e na sua prática também de transformação espiritual, né? É isso, gente.
Não sei se eu falei demais aí, mas... Imagina. Essa é um pouco a ideia da construção, né, do texto dele, né, do que ele pensa, né, e tem um pouco mais para falar aqui, mas eu vou deixar O aqui. Thelma, agora eu fiquei com uma dúvida. Sim, Regina. Então são dois caminhos, na mesma meditação não é possível ter concentração e contemplação, porque eu tinha entendido que podia, mas eu tinha Pode. entendido assim da minha interpretação, entendeu? Não. Agora, pelo que você falou, parece que são dois tipos de meditação. Esclarece um pouquinho, por favor. Vou esclarecer, claro. Não, esse texto, né, quer dizer, essa aula que o Cheng dava, ele falou aqui no início do capítulo, vocês leram, está associado ao método, ao Shinzai-Fa, que é uma técnica, né, de meditação, de concentração. Quando você começa o trabalho meditativo, você vai concentrar, né? Tanto que tem uma técnica inicial, quem fez esse curso com os professores de taoísmo lá da sociedade, tanto do Rio quanto de São Paulo, aprenderam a técnica do Shinzai-Fa, né? Então, existe um ponto de partida, que é através da concentração. Depois você atinge isso, são várias etapas, né, de trabalho, de dedicação, você atinge a contemplação, né? Aquilo já é como se digamos assim, e aí é o que você falou dos portais, né? Então, você vai passando de níveis, digamos assim, né? Mas, assim, as duas coisas, elas estão presentes. Você pode, por exemplo, ir para uma técnica que você não une o espírito com o sopro, tá? Mas a técnica que a gente trabalha dentro desse Shinzai-Fa, ela vai sempre partir da concentração, né? Então, a concentração ela é até importante porque nós temos uma mente cheia de pensamentos, né? Então, inquietações, né? Então, a concentração era importante. Sentar e contemplar é muito difícil, né? É possível, mas é mais difícil, né? A gente tem nossa vida mundana, né? Então, nossos afazeres. Então, é nesse sentido, né? A meditação, esses dois caminhos, tá? Tem ramos diferentes, tá? Isso é claro, tem ramos diferentes, mas o ponto de partida, você pode partir direto para a contemplação, mas é mais difícil. Porque quando ele fala aqui de portal, de orifício, ele está falando da concentração, né? Da visão Yan, né? O que é o Yan? O Yan é aquilo que é mais visível, né? Você percebe a sua respiração e seu pensamento, você, né, entende. A contemplação ela vem no âmbito mais Yin, né? Então, ela é mais difícil nesse sentido, tá? Ele fala dos dois, mas, na verdade, ele vai se dedicar aqui mais à concentração. Ele fala dessa passagem, né, desse portal, desse orifício, né? Então, uma coisa importante que ele fala é que isso tudo está no texto do Lao Tse, né? Esses dois caminhos estão no texto, né? Então, o que a gente tem que fazer na nossa prática é unir os dois caminhos, né? Unir a contemplação com concentração e a concentração com a contemplação, porque é um aprendizado, né? Quem está no caminho do desenvolvimento espiritual, né? Tem, digamos assim, tem esse caminho aí a percorrer, né? Que é de um grande aprendizado, né? E é bom quando você encontra um mestre, né? Como, né? Você tem o mestre Liu Pailin, a tradição da linhagem Liu Pailin, né? Que tem essa extrema importância de ensinar o caminho às pessoas, né? Mostrar o caminho, né? Nesse sentido, tá? Então, o Tao, né? Que é essa raiz, é o local onde os mistérios são todos compreendidos, né? E aí, é por isso que os dois caminhos se voltam. Alguém falou no retorno aí do Tao, que é isso mesmo, né? Retornar ao caminho, ao Tao. E aí, quando esses dois caminhos, esses dois ramos, né, eles se encontram novamente. Tá ótimo, obrigada, Thelma. Nada, obrigada a vocês. Obrigado, Thelma. Obrigada. Então, na verdade, estava adiantando a participação da Thelma, porque depois no poema, nesse poema já não tinha mais. Aí seria o poema seguinte, né? Então, por isso que eu pedi, né, participação da Thelma até antes do horário, né?
Então, o Regina, não sei se alguém mais quer comentar, porque ela, né, já facilitou assim, ó, as reflexões já, né, dela, né, praticamente já Nosso mestre. abrangeu já o poema todo, né? Mas talvez a partir do que ela falou, as pessoas queiram fazer alguma colocação. Vamos Ah, tem ver. pergunta aqui, vamos ver. Tem pergunta aqui, eu vou ler aqui, tá? É da Flávia. Então, ali em algum livro, provavelmente do Mestre Shen, que esse orifício se refere a um ponto interno no corpo, mas que a localização desse ponto é desconhecida. Acho que foi nos livros de alquimia. Aí ela pergunta, é isso mesmo? Acho que essa pergunta... Ô, Thelma, você pode nos ajudar? Não sei se a Nossa, Thelma... sim. Não, sim. eu saí, não, estou aqui, né? É. Tá, não, eu estou visualizando inteira. Foi a Flávia, né? Flávia, isso segue uma tradição, né? Quer dizer, assim, os mestres taoístas, e nós temos esses dois mestres taoístas, né, exemplos de dois mestres taoístas no Brasil, o mestre Liu Palin e o mestre Shen, quando ele traz esse conhecimento da meditação, esse conhecimento ele passa por um processo de aprendizado, né? Então, o conceito de portal, de orifício, tem a ver com o processo de transformação, né? E a técnica é ensinada pelo mestre, né? Então, a técnica que ele ensinou, a técnica do Shinzai-Fa, ela fala de uma concentração interna, né? E essa concentração, mais importante do que onde você vai reunir, né, é a questão do que você vai reunir, qual é a qualidade dessa reunião, dessa fusão, né? Então, a primeira etapa, que é essa construção da base, como a gente chama, ela fala dessa fusão, né, da consciência com o sopro. Então, e à medida que você vai progredindo no caminho espiritual, no trabalho, né, esse trabalho ele é contínuo, ele é diário, né, na prática da meditação, você com a orientação do seu mestre, você vai avançando e vai entendendo até melhor o conceito de portal, né? Ele vai tendo significado dentro da própria prática espiritual para você, tá bom? É isso, Então, foi respondido. Deixa eu ver. Praticamente só tinha essa pergunta, né? A outra era uma observação só. Alguém mais tem alguma coisa para ter algum outro comentário, alguma questão antes da gente passar para o próximo poema? Nas nossas práticas de meditação da linhagem do Mestre Liu, que a linhagem chama linhagem do mistério, né? Nós usamos muito o ponto de concentração atrás do umbigo no Tantien. Algumas vezes, assim, para quem está começando, esse ponto tem professores, instrutores que também falam que é 4 dedos abaixo, 4 dedos para dentro, assim, do umbigo, né? Tem mais na região do abdômen, né? Então, seria concentração nesse ponto. E quando eu aprendi, fiquei bastante tempo, 1 ano e meio, assim, toda a prática que fazia na época, o professor Tsai, depois com o Antônio Moreira, era praticamente só fazendo o abraço do Tai Chi, o abraço da árvore, né, mesmo no abraço da árvore, ou a postura Wood, né, sempre com a intenção, olhar interior no Tantien. Mas isso é para conseguir o estado de relaxamento, né? Porque sem estado de relaxamento aí não dá para fazer o que vem depois, né? Muitas vezes a gente vem da rua, vem do trânsito, vem do trabalho, então a mente está agitada. Então, essa é a intenção para a gente por que tanto tempo? Também tem que se familiarizar com esse estado de relaxamento, sabe? Para depois sim começar efetivamente o estado de meditação.
Porque isso é depois de praticar um bom tempo, né? Para alguns, cada um tem seu tempo de aprendizado, de familiarização. Claro que se fizer com mais constância, né, vai chegar né, mais cedo, né? Ou tem pessoas que também têm uma conexão mais fácil, né? Mas cada um tem seu tempo de aprendizado para chegar a começar a fazer efetivamente a meditação. Então, seria, em relação à nossa prática de meditação, talvez esse seria o começo, né? Seria a proposta que a gente faz. Isso aí, Regina. Só para complementar. Não. Você que sempre está conduzindo, né, a meditação, não tenho, no momento, não tenho o que falar, não. Então, não sei se a gente... Porque já são no relógio 5 e 17h22, né? Talvez o que a gente possa falar, só ver se alguém tem alguma questão, né, alguma reflexão para falar sobre a partir disso. A gente tem mais 7 minutos, é isso, Sérgio? Sim. Tá. Sérgio, é a Naná que está falando. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Naná. Boa tarde, Rê. Tudo bem, meu amor? Tudo, minha querida. Deixa eu perguntar, por favor. Eu também tenho assim, uma mente muito agitada, né? E aí, às vezes, eu estou lá no abraço do Tai Chi, aí daqui a pouco vem aqueles pensamentos, aí eu falei, meu Deus. Ou então, mesmo quando eu estou fazendo os exercícios, quando eu vejo, eu já passei, eu falei, meu Deus do céu, tá vendo? Você não presta atenção? Eu mesmo brigo comigo, né? Mas eu precisava saber, assim, como que fazer para a gente não dispersar. Eu teria vontade de aprender a meditar. Vê se vocês podem me ajudar. Essa é uma pergunta que vale 1 milhão, né? Exatamente. Para quem faz meditação, sabe? Mas a meditação taoísta que nós praticamos na nossa linhagem, assim, para começar, a gente sempre faz de pé. Eu sempre aprendi a fazer de pé, né? Então, começando sempre pelo Udi, é que nem a Jerusa explica, é um pote de água turva, sabe? Então, e quando que esse pote de água turva, a água fica clara, fica límpida, né? É quando a terra se sedimenta, não é? É sozinho, não precisa fazer nada. Deixa esse pote lá, deixa esse pote lá descansando, aí depois de um tempo você volta, como é que está, né? Então, tá certo. Então, o nosso fogo, chama fogo falso, né? A agitação fica na cabeça, certo? Então, aí, começando pela Wood e depois o abraço do Tai Chi, abraço da árvore, então tenta começar primeiro pela postura Wood. Aí, todo o peso deixa na planta dos pés. Leva todo o peso. Aí depois, relaxa os tornozelos, relaxa o joelho, né? Flexiona o joelho, né? Na postura Wood. Aí, recolhe o cóccix, né? Aí vê como está o seu quadril, né? Se está encaixado nem para frente nem para trás, a postura, a coluna também é importante, né? A coluna ereta também não tensa. E tenta imaginar todo o peso na planta dos pés, como se todos os seus pensamentos também fossem, né, para a terra, né, para a planta dos pés. E vê como está o seu relaxamento, né? Aí testa como que está seu corpo reagindo com isso. Aí depois olhar interior atrás do umbigo, pelo menos atrás do umbigo no tantinha, ou 3 dedos abaixo, 3, 4 dedos para dentro, né? Então, é dessa forma que eu aprendi, depois de muito tempo, muito tempo. Mas depois que apanhou muito, né, aprendeu, né, Sérgio? Tem que, ainda não, tá mais ou menos quase bom, mas tem que ser assim, tem e praticar com constância também. Então, constância até a gente aprender, né? Na prática, e cada um tem seu tempo.
Então, se perdoe também, né? Se perdoe, se vier os seus pensamentos, não tenha culpa. Porque isso tudo faz parte do nosso aprendizado. Muito obrigada, Sérgio. Gratidão, gratidão, Rei. Imagina. Naná, uma dica também a gente não ficar brigando com o nosso pensamento, não, porque os pensamentos, eles são de natureza Yang, e ele é da natureza deles ficar na nossa cabeça, né? Então, uma dica é a gente não dar trela para o pensamento. Então, vem o pensamento e a gente engata outro pensamento. Então, vem um pensamento, a ideia é, assim como ele chega, ele parte também, né? Então, a gente... Mas é um treino mesmo, viu, Naná? Eu falo isso, assim, teoricamente, mas às vezes na prática, não, a grande maioria é difícil, né? Mas é isso, a gente tem esse objetivo e aos poucos a gente vai conseguindo, né? Né? Tá certo. Obrigada, meu grande amor. Obrigada a você, uma pergunta muito importante que você trouxe para a gente. Obrigada. Meditação também é um pouco de autoconhecimento. Sem a gente perceber, nós estamos tendo autoconhecimento e da própria mente. Então. Então, aí, perceba, né? Quando tomou meditação, para onde está indo minha mente? Quais são os meus pensamentos, né? Entendeu? Isso é aí que a gente vai realmente ter o conhecimento de nós mesmos, que é um dos conhecimentos mais importantes que a gente pode ter. É verdade, filho. Verdade. Isso. Acho que até um animal pensa, imagine nós, né? Tá certo. Obrigada, Sérgio. Imagina. Eu que agradeço. Então, Regina, já é 5h28. Acho que as nossas considerações aqui do dia de hoje, né? Foi um dia assim, bem proveitoso, né? Finalizando esse primeiro poema, né? Tendo assim reflexões, cada um contribuindo e formando esse todo, né? De reflexões e que todo mundo pode colaborar, né? E ninguém está totalmente certo, ninguém está totalmente errado. Mas nós temos assim um conjunto de reflexões e vamos avançando no caminho, né? No caminho gradual. Isso mesmo. Isso mesmo, agradecer a presença de todos vocês, e desejando, né, que essa nossa conversa, esses nossos estudos, nos alimente aí na nossa prática, no nosso caminho. E sábado que vem não tem, porque tem a comemoração do 4º mês de aniversário do projeto Tai Chi Pai Lin para todas as pessoas, e a gente volta a se encontrar no primeiro sábado de dezembro, que é dia 3. É isso. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Muito obrigado, viu? Obrigada, Thelma. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Nós vamos despedir. Muito obrigado. Obrigada, a gente se encontra no mês que vem. Isso mesmo. Semana. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.